Olá, galera da Arsenal Brasil. Mudando um pouco o meu planejamento que eu havia divulgado anteriormente, eu vou lançar o pré-jogo hoje. Vou falar um pouco dos outros adversários também aqui nesse vídeo, porque eu quero fazer um vídeo exclusivo sobre a treta entre o Ryan, o Ramsdale e outras coisas, outras coisinhas sobre a forma como o Arsenal está jogando nessa temporada. Mas enfim, aqui vamos falar do jogo de amanhã contra o PSV Eindhoven em casa pela Champions League. Nossa, quanto tempo? 7 anos sem poder falar que a gente está jogando na Champions League. Eu acho que o Wenger ainda era técnico do Arsenal na época. Doideira. Então vamos falar assim, em geral, primeiro do grupo e depois eu vou falar um pouco mais do jogo em específico. O nosso grupo, apesar de ser na Champions League, tem uma carinha de Europa League, né? O Sevilla, né, que é basicamente dono da taça da Europa League, às vezes ele passa para outras pessoas, mas é uma máquina de ganhar títulos de Europa League, mas não sempre o desempenho na Champions League já é um pouco, né, inferior. Está no nosso grupo, junto do PSV e junto do Lyon, né, do time francês. Então vamos por partes. Vou deixar, obviamente, o PSV por último para emendar o tema. O Sevilha tem alguns dados interessantes assim que mostram como ele é um time complicado. Ele é o time mais velho da Champions League, né? Média de idade. Então, assim, é um time com uma idade bastante avançada. É um time onde o Jesus Navas ainda é titular. Agora com o Sérgio Ramos também, já nos seus 30 e muitos. Rakitic nos seus 30 e muitos. É um time que tem muita dificuldade contra a intensidade do adversário. É um time que tem sofrido muito na Espanha contra a intensidade do adversário e ele está em má fase há um tempo. Aí você vai me dizer, não, mas eles foram campeões da Champions League, do que você está falando? Mas eles conseguiram ser campeões da Champions League, não, da Europa League, em má fase. Né? Entrou um técnico novo, deu uma mexida em algumas estruturas ali do Sevilha, mas o desempenho não médio assim deles não foi legal. Eles ganharam muito, acho que muito mais na mística deles mesmos do que com um grande futebol, né? Foi um futebol bem feio que é apresentado por eles para vencer a última Europa League. Esse ano eles começaram super mal, perderam os 3 primeiros jogos, ganharam o jogo mais recente deles, né? Estão em 17º no campeonato. E, bom, eles basicamente têm um jeito de jogar que é muito. Que normalmente causaria problemas para o Arsenal em temporadas passadas, né? Digamos assim. Porque eles jogam um jogo bastante longo para o En-Nesyri, que é o centroavante deles, bom centroavante marroquino, para ele trazer o time para jogar junto, né? Ele atua como um pivô, assim, essa é a função principal dele. Os pontas do Sevilha são nomes que vão ser muito familiares para a torcida do Arsenal, porque são nomes que já passaram para a Premier League, mas são jogadores que são conhecidos por serem jogadores de lua, né? O Ocampo é um jogador de lua, o Lamela, que a gente viu jogar no Tottenham há muitos anos, é o cara que faz um gol de letra e o time toma de 4-1, né? São jogadores assim que conseguem ter grandes atuações e atuações inexplicáveis assim de ruins, né? Eles são jogadores muito irregulares, os pontas, o Susso é outro. É, então é isso, é um time bastante irregular, né? É um time com Januzaj e tudo mais. Mas assim, a gente está falando aí então de um time envelhecido, um time que, né, teve que seguidamente vender jogadores, né, para poder financiar
essa ideia desse projeto recente do Monte, né, de fazer esse investimento maior em jogadores que não teriam nenhum poder de revenda, não foi como esperado. Enfim, o Sevilha não é um time muito forte, mas claro, tem que ser respeitado, a gente tem que jogar bem com eles, tem que jogar completo, o mais completo possível sempre na Champions League. Acho que não tem que subestimar ninguém, está 7 anos sem jogar a Champions League, mas não é dos adversários mais fortes, não inspira tanto medo. Sem dúvida, o Enesiri é o melhor jogador deles, o jogador mais perigoso. Acho que eles vão sentir um pouco a saída do Bonu, que era um cara que esticava bem a bola, né, para frente. O Sérgio Rico já não é um goleiro tão bom assim, tão confiável. E o Rakitic, apesar de ter nome, ser um jogador histórico aí da seleção croata, nessa nova passagem pelo Sevilha, ele não vem apresentando um grande futebol, assim. A idade chegou ali, né? Como chegou para os outros, então a gente está falando assim de um time que está sofrendo, basicamente. Passando para o Lan é um clube que é exatamente o contrário, né? Um time super jovem, joga no 3-4-1-2 ou 2-1, dependendo do momento, e explora muito o lado do campo para criar suas oportunidades, né? É um time que tem uma proposta de jogo muito clara, de ser muito sólido pelo centro e de avançar de forma rápida pelas pontas para criar oportunidade para o seu centroavante. O grande problema do LAN é que eles perderam o seu principal jogador na última janela, né? Eles fizeram uma aposta e que pro para um time como o para um time como o LAN, né, que é um time com pouca grana e tal, eles terem contratado um cara como o Seco Fofana. Ano passado eles contrataram o Seco Fofana por 8 milhões e meio da Udinese. E foi uma aposta grande pro time deles, né? E só que o cara deu super, super certo, entendeu? Eles fizeram dois investimentos muito grandes na temporada passada, né? Eles contrataram o Openda do Bruges e o Seco Fofana da Udinese. Gastaram mais de 25 milhões de euros nos dois. E os caras deram super certo, foram super responsáveis pelo grande resultado na temporada do Lance. E agora os dois estão fora do clube, né? O Fofana foi para o Al Nassr, o Openda foi para o Leipzig. Então eles perderam esses dois jogadores fundamentais, os jogadores seminais, os jogadores que fizeram o time funcionar nesse jogo direto deles, saíram. Eles trouxeram outros jogadores, né? Trouxeram o Arri, pagaram 30 milhões de euros pelo futebol dele vindo do Montpellier, e trouxeram o Andy Diouf do Basel. E aqui no Diouf tem um monte, esse eu não estou lembrado de ter visto. Trouxeram outros jogadores, mas não tão interessantes. Talvez um nome que seja reconhecido é o do Guilavogui, que chegou a circular em alguns momentos, assim como um prospecto interessante no futebol, mas estava jogando segunda divisão, enfim. Talvez seja outro Guilavogui. Guilavogui também não é um sobrenome tão incomum assim no futebol. Mas de qualquer forma, então assim, tiveram que trocar o ataque inteiro porque venderam seus titulares, e a gente está vendo aí que isso é sempre problemático, né? Muito, eu acho muito triste que esses times menores conseguem fazer uma dessas campanhas históricas e depois eles não conseguem manter os jogadores para uma temporada seguinte, onde eles poderiam efetuar, né, essa cobrir essas glórias. Assim, não é à toa que o LAN é o lanterna da Ligue 1. Eles estão com um pontinho só em 5 jogos, 4 derrotas e um empate. O time ainda não encaixou ofensivamente. Tem tudo para ser um saco de pancada mesmo, o LAN. É uma pena, porque o LAN do ano passado teria sido um time divertido de jogar contra. E eu acho que esse ano eles vão ser tratorados por todos os outros três.
Falando no último do grupo, o PSV, quem nós enfrentamos semana amanhã, passou um pouco por essa situação do LAN em menor escala, porque é um time com maior capacidade de investimento e tudo mais. Então ele não vai ficar, digamos assim, não vai ser um desprovido, né? O PSV, 4 jogos e 4 vitórias na Eredivisie, é o líder do campeonato e tudo mais. Só que um time bem mudado, né? Um time bem mudado. Deixa eu pegar aqui as transferências dele para falar sobre elas em mais detalhe. Muita preparação. Na verdade, eu estava fazendo outro vídeo e decidi fazer isso aqui antes, aí ficou um pouquinho largado, desculpa. Mas ó, o grande jogador deles na última temporada, que foi o Sangaré, tá no Nottingham Forest. Outros jogadores interessantes que eles tinham, né, como o rapaz, o do PSG, o Javi Simons, foi um cara que o PSG recomprou. Então eles perderam esses dois jogadores assim que eram muito importantes para eles e eles trouxeram jogadores assim mais rodados, né? O grande nome que eles trouxeram foi o Irving Lozano, que fez muito sucesso no próprio PSV antes de ir para o Napoli, voltou agora. Mas o grande jogador deles é o Bakayoko, né? O Bakayoko é meio que o Saka deles, né? Um cara que joga pela direita, puxando para o pé esquerdo. É o jogador mais perigoso deles. E aí, entrando no tema do jogo, é por isso que eu não usaria o Zinchenko. Dois motivos. O Zinchenko é um jogador frágil, fisicamente, se machuca muito. Eu quero que ele jogue o derby. Ele jogou pela Ucrânia, ele jogou contra o Everton, ele precisa de descanso. Então, junir o útil ao agradável e colocar o Tomiasso ali, para mim é uma ótima solução, porque tem outro jogador que eu não quero ver em campo amanhã. O nome dele é Gabriel Magalhães. Jogou 2 jogos pela seleção brasileira, sentiu num jogo, jogou contra o Everton, estava nitidamente pregado no final do jogo e eu não quero ver o Gabriel se machucando. Então, eu seria um jogador que eu estaria muito inclinado a rodar caso, né, por causa de questões fisiológicas, né, de deixar o jogador mais protegido aí, evitar uma lesão, evitar muito cansaço para o derby. Seriam as duas posições, assim, o Zinchenko é a prioridade número 1 de rodar. Eu acho que ele não aguenta jogar 3 jogos por semana. E meu segundo nome seria o próprio Gabriel Magalhães. O Gabriel Martinelli não vai estar disponível. Arteta disse na coletiva que não parece ser algo grave, mas é grave o suficiente para tirar ele desse jogo. Mas para o derby ele pode jogar. Eu acho que o Arteta está mentindo e que o Gabriel Martinelli não deve jogar o derby. Mas talvez já esteja bom para o jogo seguinte da Premier League, né? Porque vai ter Champions, Premier League, Carabao Cup e depois Premier League de novo. Nesse jogo talvez ele já esteja bem. Parece que é aquela coisa que quando o cara sente uma lesão, mas se fosse uma final de campeonato ele continuaria em campo, sabe? Mas sabe que a temporada é longa e é instruído pela equipe de preparação física e tudo mais. Ó, você sentiu tal coisa, pede para sair porque é melhor e tal, tal, tal. Então, eu acho que talvez tenha sido uma lesão nesse sentido. Sobre o Ryan Ramsdale, eu já falei que vou fazer um vídeo sobre ele separado, então a gente entra nesse tema depois. Eu imagino que o Ramsdale comece jogando, tá? Que ele fique como goleiro dessa fase de grupos da Champions. Outras rotações de elenco eu acho que não vão acontecer por motivos táticos e por motivos, digamos assim, espirituais. A maioria desses jogadores nunca jogou uma Champions League e eu acho que seria muita sacanagem com eles falar assim: não, não, vamos jogar depois, vocês precisam descansar e tal. Então, inclusive, talvez seja um motivo que a gente não rode o Gabriel Magalhães para dar a ele essa estreia na Champions League, que ele não teve ainda. Outro jogador que uma questão física assim para mim é fundamental, assim, eu quero o Gabriel Jesus em campo da melhor maneira que ele possa estar perfeito para o jogo contra o Tottenham.
Se o jogo contra o se para estar perfeito no domingo, ele precisa jogar 1 minuto contra o PSV, eu quero que ele jogue 1 minuto. E se ele precisa jogar 90, eu quero que ele jogue 90. Basicamente é isso. A demanda física para fazer o Gabriel Jesus estar na melhor forma possível para o jogo de domingo é o que eu quero ele em campo agora. Obviamente o Trossard vai jogar, porque não temos o Gabriel Martinelli. A decisão é o Saka joga porque o Saka joga. Então a decisão é entre o Nketiah e o Jesus ali. Ou se o Arteta quiser inovar muito, ele poderia descansar o Saka e colocar o Gabriel Jesus na direita e o Havertz ou o próprio Nketiah de centroavante. O Havertz é outro que eu consigo ver começando esse jogo. O Fábio Vieira foi bem contra o Everton, mas enfim. Eu acho que é uma opção fácil de rodar, né? E aí tem uma questão que eu acho interessante do ponto de vista assim, de eu quero extrair, eu acho que a gente consegue matar o jogo contra o PSV sem ir até os 90 minutos, porque o PSV é um time que joga e deixa jogar. Vamos falar um pouquinho sobre o PSV em um pouquinho mais de detalhe, porque diferente dos outros clubes, ele tem uma história recente interessante. Na temporada passada, eles jogaram com o técnico deles era o Ruud van Nistelrooy. E não porque o Van Nistelrooy era bom técnico ou porque era um técnico experiente, muito quanto pelo contrário, né? O PSV estava em uma fase ruim e a direção do PSV queria um nome com identificação. Né? E aí convenceram o Nistelrooy, que falou que não, achou que não era a hora ainda e tudo mais, a puxar uma temporada de técnico lá. O time, curiosamente, por ser treinado por um centroavante, era um time muito defensivo. Não engatou legal, tinha muito talento e o Van Nistelrooy não conseguiu aproveitar esse talento muito bem. Enfim, o PSV não engrenou como se esperava do que ele poderia fazer com o elenco que tinha. E esse ano perdeu alguns jogadores e tudo mais, mas contratou o Peter Bosz, né? Que foi vice-campeão da Champions com o Ajax, o semifinalista da Champions com o Ajax, depois foi para o Dortmund, não teve muito sucesso, a carreira dele ficou meio estagnada depois daquele sucesso inicial com o Ajax. Qual é o problema do Peter Bosz? Ele não é um técnico ruim, obviamente, mas ele tem uma filosofia de construção de jogo muito intransigente, que demora para os jogadores entenderem e que é difícil de fazer contra times que pressionam muito bem, tipo o Arsenal. Então, assim, o Arsenal, eu acho talvez o time é um tipo de time que o Peter Bosz não quer enfrentar, porque ele não tem um plano defensivo preparado para isso. Ele não vai, eu acho que ele não vai compactar o time inteiro lá atrás. Não é da característica do técnico, nem da característica do elenco. Ele provavelmente não treina esse tipo de coisa com uma frequência suficiente para ele ter confiança de usar em jogo e achar que os jogadores vão executar bem. Então o PSV deve vir mais aberto. E é um time com uma certa limitação técnica vindo jogar aberto no Emirates. É uma boa chance para a gente clicar ofensivamente, como a gente ainda não fez nessa temporada, né? Então, eu acredito que o PSV, se realmente vier aberto querendo o jogo, a gente pode sair do primeiro tempo com 3-0. O PSV não é um time tão bom quanto o ano passado deles, em nomes, e é isso. Eles vão provavelmente amassar todo mundo na Eredivisie, mas sempre que eles enfrentarem um time de um nível técnico superior, acho que eles vão ser massacrados de volta. É o tipo de estratégia muito característica de uma certos últimos 20 anos do futebol holandês, né? Infelizmente, mas é a realidade econômica do futebol, acabou tomando esse lado, e a própria capacidade de formação de grandes jogadores na Holanda anda meio mal. Mas enfim, o jogo amanhã vai ser transmitido pela HBO Max, o que significa que absolutamente ninguém vai assistir, porque mesmo que você tenha HBO Max, ela não vai funcionar. Né? Minhas experiências, pelo menos com a HBO Max, sempre foram muito ruins. Nunca funciona. Se você assina a net, claro, essas coisas, geralmente você tem de graça, você tem direito a ela,
Só que o problema é que é o, sei lá, acho que é a pior plataforma de streaming disponível no mercado. Então vai ser um sofrimento para conseguir assistir o jogo, o que é uma pena. Eu tava com muita saudade de ver o Arsenal na Champions League e eu acho que eu só vou conseguir ver a reprise ou sei lá, flashes do ao vivo. É muito chato o caminho que tomou a transmissão esportiva em geral. Eu vou fazer um reclama rápido aqui. Eu não gosto também do Star Plus. Eu gosto de ver o jogo na TV. Tem uma diferença qualitativa, tem ping, tem um monte de coisa. Eu acho isso tudo um porre, essa forma de fazer a gente assinar cada vez mais coisas e ter cada vez menos qualidade no conteúdo. Enfim, é só uma reclamação rápida. Dito isso, deixa eu botar isso no ar, porque eu quero gravar outro vídeo que eu vou publicar amanhã de manhã, para a gente poder fazer um debate legal. Mas enfim, a expectativa é de um time quase completo. Eu diria que eu espero entre 7 a 9 jogadores que começaram o jogo contra o Everton, excluindo o Martinelli, comecem. Não acho que o Arteta vai rodar pra caramba, até porque na semana que vem ele pode rodar 100% dos jogadores. A gente deve ver um time bem alternativo contra o Brentford pela Carabao Cup, mas por agora eu imagino que devam ser mais ajustes pensando no adversário, que é algo que o Arteta tem feito, do que de fato rotações assim focadas em meus jogadores estão muito cansados, eu preciso tirar eles de campo, né? Eu acho que o Zinchenko talvez seja a grande exceção, porque ele é muito fora da curva na importância dele pra gente e na capacidade dele de se machucar, né? Então, ele talvez seja o grande asterisco nesse sentido. Mas de qualquer forma, enfim, torcer para que as coisas deem tudo certo, sempre, né? E eu estou muito animado de ver o Arsenal voltar para a Champions League depois desse tempo todo. E eu acho que no momento que a gente pode não fazer feio na Champions League, a gente tem tudo para passar em primeiro no grupo e ter uma boa campanha aí, lá no mínimo quadrifinalista, dependendo do sorteio, a gente dá para pegar uma semifinal, quem sabe. Eu acho que essas expectativas são bastante realistas. É isso. Até daqui a pouco. Eu vou gravar o vídeo em seguida, mas vocês vão ver eles com, sei lá, umas 12 a 18 horas de espaço entre eles. Tchau, tchau, galera.